O mistério de Lady Babushka pode ser o maior de todos os tempos, pois poderia ajudar a desvendar um crime histórico. O crime contra John Fitzgerald Kennedy. O ex-presidente dos Estados Unidos está entre as coisas mais marcantes do século passado. O homem foi considerado uma das grandes personalidades daquele século, inclusive. Foi eleito o presidente de número 35 em 1960, sendo então o segundo mais jovem a ocupar o cargo, ficando atrás de Theodore Roosevelt. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima. Vamos nessa? Ele permaneceu nessa ocupação até seu assassinato em 1963. Mesmo após vários dias do ocorrido, os policiais ainda trabalhavam arduamente procurando fotos e vídeos que pudessem ajudar nas investigações. Era de extrema importância as imagens do ocorrido e, por esse motivo, recorreram muitas vezes às pessoas que estavam no local onde John morreu. Tudo aconteceu durante a sua visita à cidade de Dallas. Ele desfilava em um carro aberto e tudo foi muito bem documentado em vídeo, tanto por emissoras do país quanto por pessoas usando suas câmeras amadoras. Eles só queriam registrar a passagem do presidente por lá. O mais intrigante é que, em muitos desses vídeos, uma senhora foi registrada. Sua identidade nunca foi descoberta, o que intrigou pessoas do mundo inteiro, e ela logo ganhou o nome de Lady Babushka. Muitos dizem que não há nada de estranho na mulher que aparece em diversas filmagens e fotografias. De fato, só isso, não tem nada de estranho. O que chamou a atenção foi que, em uma das imagens, ela se encontra bastante próxima ao carro, onde o presidente estava. Na foto, ela aparece de costas, com as mãos próximas ao seu rosto. Era como se ela estivesse segurando uma câmera fotográfica. Na época em que ocorreu o atentado, o FBI solicitou, em diversos meios de comunicação, a apresentação daquela mulher. Eles queriam falar com ela, pois sua ajuda poderia ajudar a solucionar o crime que chocou o mundo. Graças à sua colocação e aos possíveis indícios de que ela havia registrado tudo o que aconteceu naquele momento. Por meio de um vídeo ou fotografia, ela era a peça-chave daquele momento. As imagens poderiam até valer um bom dinheiro. Mas aí é que tudo piorou. Ela nunca apareceu. A mulher nunca foi descoberta. Vou explicar melhor esse caso. Então, os dias após o grande assassinato do até então presidente dos Estados Unidos foram um tremendo redemoinho para os investigadores. Eles estavam diante de várias informações que entravam em conflito com outras. Além dessas histórias de veículos de comunicação, havia também as que eram contadas por testemunhas. Essas pessoas avulsas diziam saber mais do que realmente sabiam, ou seja, mentiam para se sobressaírem. Eventualmente, conforme as imagens surgiam, outro grande mistério apareceu e precisava ser revelado. De forma bastante clara, conforme mostram várias fotos, há uma mulher próxima ao carro do presidente. Como falamos antes, a chamada Lady Babushka parece estar filmando o carro que, no momento do registro, estava sendo usado por John em um desfile. Ela está em pé, perto da rua, um ponto perfeito para pegar ótimas cenas daquela situação. A mulher está usando um cachecol de cor marrom claro, enrolado em sua cabeça, o que originou o apelido Babushka, pois este é o nome de um conhecido tecido russo. Nascia então o mistério de Lady Babushka. As fotos em que ela aparece foram tiradas pela fotógrafa Marie Muchmore, uma das responsáveis por fazer toda a cobertura do desfile. Marie dizia que aquela senhora fugia das outras câmeras. De repente, após o crime, ela desapareceu em meio à multidão, o que dá ainda mais a impressão de que ela realmente sabia de algo. A história foi desenrolando e cada vez ficava mais intrigante. Ainda de acordo com a fotógrafa, Lady Babushka parecia ser a única pessoa em meio à multidão que estava calma. Ela não apresentava euforia alguma.
ela simplesmente andava de forma serena no meio do povo até desaparecer por completo sem deixar rastros. Os oficiais estavam angustiados para saberem de quem se tratava. Esse era o grande mistério da época. Se ela estava tão perto da cena do crime, a polícia precisava das imagens captadas por sua câmera. Era necessário ver o que ela tinha fotografado. Segundos antes de tudo aquilo, claro. Mesmo com as várias intimações e vários apelos por parte das autoridades, a misteriosa senhora nunca apareceu a público para contar a sua versão dos fatos daquele dia. Quase um mês depois do ocorrido, um cineasta procurou o FBI, alegando ter recebido um tipo de filmagem de uma mulher desconhecida. Era a grande esperança de todos naquele momento. As imagens eram, na verdade, um slide contendo várias imagens borradas, bastante difícil de entender. No entanto, segundo o cineasta, as cenas do slide tinham sido realmente tiradas do local onde Babushka estava assistindo o desfile. Quem seria aquela mulher? E o que ela sabia sobre tudo aquilo? A trilha de mistério parecia finalmente ter chegado ao fim em 1970, quando uma mulher chamada Beverly Oliver afirmou ser a famosa Lady Babushka. Ela contou que sua câmera havia sido confiscada pelo FBI no dia em que ocorreu o crime e que a organização nunca devolveu para ela o seu objeto. No começo, parecia que todo aquele mistério havia sido solucionado. Até que a possível Lady identificou a câmera que ela tinha usado no evento, que era um modelo que só havia entrado em produção anos depois do assassinato de John Kennedy. Diversas outras testemunhas que estavam presentes e perto de Babushka disseram que Beverly não era quem eles procuravam. De acordo com eles, ela sequer chegou perto do carro naquele dia. Após isso, vários estudos das fotos indicaram que a tal senhora era muito mais velha que Beverly, que teria apenas 17 anos na época. Com isso, diversas teorias da conspiração surgiram, assim como as pessoas adoram, não é? Bom, segundo muitas delas, a morte de John, que foi o 35º presidente americano, poderia ter sido arquitetada pelos soviéticos. Oswald teria sido apenas um agente ou um bode expiatório. De acordo com essas teorias, Lady Babushka teria desempenhado um grande papel na trama desse assassinato, inclusive ajudando Oswald, ou seja lá quem de fato teria assassinado o então presidente dos Estados Unidos. Esse teria sido o motivo pelo qual ela fugiu rapidamente do local, tentando se esquivar ao máximo das câmeras no local. Mas se foram os soviéticos os culpados pelo crime, por que as autoridades americanas se contentaram com a versão de que Oswald seria o assassino? Ou será que o FBI não obteve provas do envolvimento dos soviéticos? Essas teorias confundem a cabeça de todo mundo que começa a estudar o caso. Os defensores dessa teoria, que dizem que os soviéticos foram os principais culpados, acreditam que a participação deles foi abafada pelas autoridades. E isso, é claro, por um motivo. Eles não contariam nada para não causar pânico entre os norte-americanos. A guerra seria algo inevitável caso isso fosse de fato verdade. E pior ainda, caso fosse a público. Naquela época, uma guerra com essa magnitude certamente causaria um grande estrago e arrasaria não somente as duas potências, mas todos os que tivessem qualquer ligação com elas e os territórios vizinhos, como o México e o Canadá, por exemplo. Há uma outra teoria também bastante discutida. Outros grupos conspiracionistas afirmam que a morte de John Kennedy teria sido planejada pela própria CIA. Um tanto confuso, né? Bom, os argumentos citados para esses grupos são vários, o que torna ainda mais complexa. Os argumentos vão desde insatisfação do alto escalão da CIA em relação à política da Casa Branca,
no que diz respeito à Guerra do Vietnã, como uma forma de tentar aproximar a Casa Branca do Kremlin, e até mesmo uma suposta liberação de informações sigilosas sobre vida extraterrestre por parte de Kennedy são citadas. Esses são os principais motivos pelos quais a CIA tomou essa atitude, segundo os conspiracionistas. Mas qual seria o papel de Lady Babushka nessa teoria? De acordo com os mesmos conspiracionistas, ela seria, na verdade, uma agente da CIA disfarçada. A mulher estaria atuando no caso e ajudando o assassino. Outros acreditam que ela não passava de uma azarada espectadora que a agência americana acabou eliminando, assim como fez com Oswald, por ter visto coisas que não deveria no dia do assassinato. Por esses motivos, a identidade de Lady Babushka nunca foi revelada, ou então foi totalmente preservada por causa do envolvimento da CIA. A teoria de que ela foi eliminada por eles, como uma queima de arquivos ou queima de provas, é a que mais convence as pessoas até hoje. E você? O que acha de todo esse mistério? Comenta para mim aí embaixo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, caros amigos. Espero que vocês tenham gostado e agradeço pela companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Fatos Desconhecidos. Tchau!